E aí, gente, tudo bem? Vamos falar sobre mais um elemento do vínculo de emprego? Hoje nós vamos falar sobre a onerosidade, que ela também é inerente à relação trabalhista, ao vínculo de emprego, mas também, gente, não apenas a essa espécie do gênero relação de trabalho. Vamos falar a verdade, né? A maioria das pessoas que trabalham por dinheiro. E isso é que é a onerosidade. É a finalidade que o trabalhador tem de receber pecúnia, ou algo que o dinheiro possa comprar em troca da sua prestação de serviços, né? Eu, por exemplo, as pessoas às vezes perguntam, né? Ah, você dá aula? Você dá aula ou você também trabalha? Né? Eu só dou aula. Como se dar aula não fosse um trabalho, fosse uma vocação, algo que a gente devesse fazer por, sei lá, caridade. Não, gente, dou aula também por dinheiro, advogo por dinheiro. Claro que a gente tem outros propósitos, mas o que manda, a nossa finalidade, geralmente, tem um caráter oneroso. A gente quer pagar as férias, pagar o lazer, pagar os gastos do dia a dia. Então, a onerosidade, conceitualmente falando, é simples, é o trabalho em troca de uma retribuição pecuniária ou em utilidades, porque a gente também tem um trabalho em troca de alguns benefícios que não necessariamente o dinheiro. Agora, eu gostaria de chamar a atenção, porque o conceito é muito simples, mas a gente precisa esclarecer algumas nuances, tá? Então, eu vou dar um pouquinho mais de profundidade, não tanto como eu dou na faculdade, mas só para que todos entendam e amanhã ninguém vai ter problema. Porque quais são os tomadores de serviço que podem ter problemas, às vezes, né, com esse elemento do vínculo de emprego ou tentam afastá-lo? São instituições religiosas, ONGs, instituições de caridade em geral. Então, essas instituições, esses tomadores de serviço, às vezes o trabalhador vem, ou o contrato tem uma roupagem que esse caráter de onerosidade fica encoberto. Então, ele tem que ter cuidado para os riscos e para as fraudes também, né? O trabalhador, o empregado, ele trabalha realmente, a obrigação principal dele, desse aqui, é trabalhar. Essa é a obrigação principal. Existem outras obrigações acessórias, mas a obrigação principal do trabalhador é desempenhar a atividade para a qual ele foi contratado. E a obrigação principal do tomador de serviços, que aqui no caso é o empregador, porque eu estou dando uma relação de emprego, é remunerar pelos serviços prestados. Essas são as duas obrigações principais desse contrato bilateral entre empregado e empregador. Agora, eu tenho outros trabalhadores que, por mais que às vezes eles possam receber alguma coisa, uma ajuda de custo, uma bolsa, eles não são considerados empregados, porque essa característica da onerosidade não está presente neles. O que eu estou querendo dizer? O trabalhador, quando ele tem a finalidade onerosa, a gente tem que verificar isso sobre dois aspectos. Então, eu vou colocar aqui um aspecto objetivo e um aspecto subjetivo. Espero que o vídeo não fique muito grande para explicar esse detalhe. O aspecto objetivo está presente em contratos que não são onerosos, que é a presença de algum recurso financeiro, de alguma utilidade, algum bem que é entregue àquele trabalhador. Vamos pensar no trabalho voluntário, por exemplo? Às vezes o trabalhador voluntário vai lá numa instituição religiosa e ele recebe em troca daquilo uma bolsa, uma ajuda de custo, um vale-refeição, alguma coisa para ele não ter que pagar tanto para trabalhar, né? Mas, então, o critério objetivo é a presença de alguma retribuição. Mas aqui, isso significa que a onerosidade estará presente se o critério objetivo se verificar? Não. Na análise desse elemento do vínculo de emprego, o critério objetivo, não, ele não é desprezado, mas ele não é o mais importante. O mais importante é o critério subjetivo, é que está na mente do trabalhador. Qual era a finalidade dele? É ter dinheiro? É ter casa, comida, roupa lavada? É ter algo em troca daquele trabalho? Se a resposta for sim, e esse algo tem que ser o dinheiro, algo que o dinheiro possa comprar, por exemplo, moradia, alimentação, essas coisas. Então, se a resposta for sim, ele estava trabalhando para ter essas coisas, significa que o trabalho é oneroso, tá certo? Porque na mente dele ele estava trabalhando para receber dinheiro ou aquilo que o dinheiro possa comprar em troca. Agora, quando ele trabalha, por exemplo, como um pastor numa instituição religiosa, e ele está fazendo aquele trabalho porque ele quer ganhar corações para o Senhor,
ainda que ele receba uma remuneração em troca, porque eu não sei se vocês sabem, padres, pastores, etc., eles têm uma retribuição pecuniária, eles precisam viver. E às vezes eles abdicam tudo da vida deles em prol daquele trabalho voluntário, né? Mas quando que ele será voluntário? Quando a finalidade dele é altruística, humanística, ele quer ganhar corações para o Senhor. Então, o caráter subjetivo vai estar ausente, ele não vai ser empregado, ele vai ser um verdadeiro voluntário. A mesma coisa, vamos pensar no estagiário? Quando a gente pensa no estagiário, olha lá o estagiário, às vezes ele recebe bolsa estágio, certo? E aí depois a gente até pode falar sobre o contrato do estagiário, né? Quando ele tem que receber bolsa, ou quando a bolsa não é obrigatória, mas vamos supor que no nosso exemplo que ele receba uma bolsa, né? Ele recebe lá seus R$ 600 para ser estagiário num tomador de serviços. O que, que ele quer quando ele vai para o estágio? Às vezes ele até pode querer a bolsa é muito útil, ele procura um estágio para ter a bolsa. Mas o que ele mais quer além da bolsa, se ele é um estagiário verdadeiro, sem preencher os elementos do vínculo de emprego, tá? Se ele preenche todos os requisitos da lei do estágio, ele é um estagiário verdadeiro. O que, que ele quer? As horas que ele tem que computar lá no currículo dele para se formar. Né? É o que acontece, por exemplo, com um profissional de medicina que está no 6º ano, ele faz lá um internato, ele dá seus plantões, o médico dá os seus plantões, ele recebe por esses plantões, mas ele precisa daquelas horas no currículo. Então, o caráter da onerosidade, o objetivo até está presente, mas o subjetivo não, porque o que ele mais quer é as horas. Isso quando o voluntário é verdadeiro e quando o estagiário é verdadeiro. Porque lembra da fraude? Sempre tem a fraude, às vezes a fraude vai tentar ser a exclusão desse elemento do vínculo. Aí se faz um contrato de serviços voluntários com aquele trabalhador, né? E aí o que você analisa no caso concreto? Que o trabalhador, além de preencher todos os outros elementos do vínculo de emprego, está trabalhando, receber o dinheiro e está trabalhando para ganhar mais dinheiro. E é por isso, eu trouxe uma notícia aqui para vocês. Vira e mexe, a gente tem notícia, olha aqui, eu não sei se está dando para enxergar, mas ela é de 26 de agosto de 2020. Pastor obtém reconhecimento de vínculo empregatício com a igreja, decisão do TRT da 17ª região, que reconheceu presentes elementos como pessoalidade, onerosidade, subordinação e eventualidade, ou seja, todos os elementos do vínculo de emprego. E aí, na hora que você começa a analisar esses processos, você vai ver que às vezes o pastor estava citando versículos da Bíblia para aumentar o dízimo, né, a doação das pessoas, porque ele tinha uma participação, um percentual dessas doações, e ele tinha todos os outros elementos do vínculo de emprego, e aí ele tudo na atuação dele naquela instituição religiosa era pensado para receber mais dinheiro. Então, a onerosidade passa a estar presente. Há um desvirtuamento aí, tanto do tomador de serviços, que é a instituição religiosa, que também quer que ele ganhe mais, tá? Que ele arrecade mais doações, e também do trabalhador. E aí a gente tem a possibilidade de ter o reconhecimento do vínculo de emprego pela onerosidade, tudo bem? Mas, lembrando, a onerosidade está presente em vários outros contratos, como o contrato, meu contrato de serviço com os meus clientes, gente, ele sempre será oneroso. Exceto quando eu, como advogada, faço um contrato pro bono, ou seja, faço um contrato sem custo ao meu cliente, de doação. Tenho essa atuação, mas aí eu faço, inclusive, contrato de prestação de serviço pro bono, para ninguém reclamar amanhã, ninguém falar que cobrei nada por aquele serviço que é de caridade. E aí eu não quero receber, e sendo assim, o vínculo de emprego jamais seria reconhecido pela falta da onerosidade. Tudo bem? Bom, esse era o nosso recado de hoje. Aí os 2 próximos elementos, eles são bem mais complexos, talvez a gente gaste mais um tempinho neles, tá bom? Um abraço.